Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do estudo do Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos de Maimônides. Os primeiros 4 dias desse estudo são dedicados à introdução que o próprio Rambam escreveu para essa obra. Nessa introdução, o Rambam enumera e explica 14 regras que serviram de norte para ele na hora de listar as 613 mitzvot. Isso porque, como explicamos na aula anterior, o total que são 613 preceitos, esse total, nós temos por tradição. Mas nós não temos uma tradição precisa de quais são esses 613 mandamentos. O Talmud, que foi quem nos trouxe a informação de que são 613, não faz uma lista de todos os preceitos. No texto da Torá escrita, também não encontramos tal lista. A Torá está escrita como que uma narração de histórias. E os mandamentos se encontram espalhados no meio dessas histórias. Se formos contar todos os verbos que constam na Torá no imperativo, ou seja, como uma instrução, faça isso, não faça aquilo, se cuide de tal coisa, nós vamos sair com um número muito maior do que 613. Isso acontece porque na Torá muitos preceitos são repetidos e aparecem algumas vezes. Há também situações em que várias instruções são os vários componentes de uma única mitzvah. Há também vezes que a Torá escreve na narração as ações que são a preparação para uma mitzvah. E essas instruções, obviamente, não devem ser contabilizadas como mitzvot independentes. Enfim, para poder identificar os 613 mandamentos, é preciso analisar e fazer uma filtragem do texto da Torá. O Talmud, como dissemos antes, também não fez uma lista dos preceitos, mas nos debates e afirmações dos nossos mestres, que estão espalhados pelo Talmud, encontramos indicações de vários dos preceitos. O Rambam, no Sefer HaMitzvot, então ele tem o objetivo de fazer essa lista. E ele faz 2 listas, uma dos preceitos instrutivos e outra dos preceitos proibitivos. Na verdade, o Rambam não é o primeiro a fazer uma contagem das mitzvot. Tiveram muitos antes dele, alguns grandes mestres, que também fizeram listas e contagem das mitzvot. Mas o Rambam não ficou satisfeito com o resultado dessas contagens. Na visão dele, faltavam critérios para esses autores na hora que eles fizeram o registro dessas listas. Por isso, ele decidiu fazer sua própria contagem. Se baseando nas afirmações talmúdicas, ele identificou os versos na Torá que devem ser registrados e contabilizados como mitzvot. Ele também identificou 14 regras que devem ser usadas, para fazer essa contagem. Na introdução, o Rambam lista essas 14 regras e explica cada uma delas detalhadamente. Nós não vamos fazer uma leitura dessas 14, mas eu vou trazer apenas algumas aqui como um exemplo, para vocês terem um gostinho do que são essas regras. Primeiro, as mitzvot que foram instruídas pelos sábios não devem entrar na contagem de 613. Exemplos é acender velas de Shabbat, comemorar Hanukkah, Purim, essas não devem ser contadas. 2. Instruções que eram vigentes apenas em um determinado momento também não devem ser contabilizadas. Por exemplo, aquelas instruções que foram passadas aos judeus no deserto, relacionadas à coleta da maná, que era aquele alimento milagroso que caía do céu. Essas instruções, por mais que elas estão na Torá e com verbos no imperativo, elas não devem ser registradas como mitzvot, porque elas eram só para um determinado momento. 3. As instruções que são repetidas na Torá devem ser contadas só como um registro. Por exemplo, a Torá instrui pelo menos 12 vezes sobre a mitzvah de descansar no Shabat. Devem ser contadas apenas uma mitzvah e não 12. Assim, igual a essas 3 regras, tem outras 11 regras que o Maimônides identificou como critério para fazer a contagem das mitzvot. Na introdução, o Rambam então explica elaboradamente cada uma dessas regras e traz vários exemplos para cada uma delas.